O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, mais uma vez, temos a alegria de receber Sueli Calda-Schuber. Bem-vinda, Sueli. Obrigada, também uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Sueli, há um tema que os nossos amigos têm solicitado bastante, que são os transtornos mentais. Explica para nós, Sueli, o que é o transtorno mental? Nós temos algumas visões, alguns conceitos, não é? Eu gosto muito do que diz Rollo May, um psicólogo americano, falecido já há alguns anos. Rollo May, ele vai nos explicar que, segundo a psicanálise, um transtorno, uma enfermidade mental, ela evidencia uma dissociação da mente da criatura. A dissociação ela ocorre quando uma área determinada do cérebro se desvincula das outras áreas e tem uma atividade diferenciada. Isso causa conflitos, transtornos, problemas, os mais diversos. E segundo Jung já mostra de uma outra forma, Carl Gustav Jung, ele vai dizer, no livro dele, Psicogênese das Doenças Mentais, ele vai dizer que o transtorno ocorre quando há uma irrupção anormal dos conteúdos do inconsciente que vem à tona da consciência. E isso vai trazer uma série de sofrimentos e perturbações para a criatura. E Sueli, existe alguma relação entre transtorno mental e obsessão espiritual? Sim, existe. Se o espírito tem múltiplas reencarnações, se o espírito está comprometido com alguma coisa do passado, ele pode ter desafetos. São esses que são chamados por aí de demônios. Mas demônio, na verdade, nessa acepção como é compreendido, não existe, porque nós não vamos imaginar que a suprema bondade, o supremo amor, vai criar o supremo ódio. Que o belo vai criar o feio, que Deus, que é justo, vai criar um ser como o demônio para ficar assim pro resto da vida. Como que isso é possível? Então, esse demônio, chamado demônio, é um espírito que vai evoluir, que vai progredir. A doutrina espírita nos mostra que são espíritos malfazejos, que são espíritos atrasados, mas que vão progredir, vão ter a sua oportunidade. Isso é Deus justiça, isso é Deus amor, isso é Deus que possibilita aos seus filhos a sua própria redenção. Por isso, aqueles desafetos do passado podem vir a atormentar a vida da criatura, como se fosse o tal do demônio, que vai trazer problemas, dores, sofrimentos, mas pode haver uma reharmonização desses dois, aquele que persegue hoje e aquele que está sendo vítima agora. Lembrando que aquele que está perseguindo hoje foi vítima ontem, no passado. Por que ele está perseguindo? Porque esse que agora é vítima, ele está vingando. Este que agora é vítima foi algoz anteriormente. Então a coisa vai funcionando assim. Agora não vai ficar toda a vida, um fez uma coisa, o outro faz outra. Não, não é assim. Existem outras oportunidades, outras formas de resgate, existem saltos qualitativos nas reencarnações quando a pessoa se empenha em solidariedade, fraternidade, amar ao próximo, realizar ações caritativas. Então, essa pessoa exercendo a caridade, ela pode perfeitamente resgatar o seu passado. Não se resgata só com dor, pode resgatar com amor. Sueli, abrindo só um parênteses aqui no nosso tema, muitas vezes a gente vê esses desafetos estarem ou reencarnarem nas mesmas famílias, né? Até no livro Missionários da Luz, há o caso do espírito de Sigismundo, né? Que tinha um problema com o que iria ser o seu pai nessa atual encarnação, né?
essa coisa é bastante frequente, né? Esse contato com os desafetos de outras encarnações futuras, para sanar essas diferenças. São né, frequentes, exatamente para isso, para sanar essas diferenças, para resolver esses problemas. O Segismundo, que ia reencarnar, Adelino, que ia ser o pai, havia uma diferença muito grande entre eles, porque na vida anterior o Segismundo matou Adelino. Assassinou Adelino por conta daquela que ia ser agora a mãe. E o que aconteceu? Eles tiveram que se unir para acabar com isso. Vindo como filho do Adelino, e o Adelino precisava aceitar, né? Ele poderia resgatar aquela dívida. Só que, é claro, ele traria dificuldades físicas, o criminoso, né? Alguma coisa que imprimiu na sua própria condição espiritual devido ao crime cometido. Mas Deus sempre oferece ao infrator uma forma de se reabilitar, porque senão não haveria condição, né? Quem comete um crime hoje aqui, esses torturadores, esses que estão, os corruptos, vai ficar assim? Eles morrem e acabou, a corrupção fica desenfreadamente. Quem são os corruptos de hoje, não é? Vão ter que se defrontar com o resultado das suas ações. Os torturadores, os assassinos, os violentos, essa coisa toda, porque senão não haveria o senso nisso, né? De justiça e tudo mais. Portanto, é uma oportunidade reencarnar no âmbito da mesma família, para uma aproximação. Por isso que, às vezes, os pais têm uma afinidade muito grande com alguns filhos e não cruzam, não combinam com determinado filho e até perseguem essa coisa toda, porque é do passado, não é de hoje. E aí, falando da psicose pós-parto, não existem aquelas mães que querem matar o bebê assim que ele nasce? Como explicar uma coisa dessas? E aquela criança, aquele espírito que reencarnou, por que está sofrendo isso? Tem uma explicação. E essa explicação só a doutrina espírita, é o passado. Mas a gente pensando nessas coisas todas, ninguém está livre da lei de causa e efeito, né? Ninguém. A lei de causa e efeito é uma lei universal. O que nós plantamos, colhemos. A semeadura é livre, como gosta de dizer Emmanuel, né? Como diz Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. A semeadura é livre, você pode semear. Agora você vai ter que colher, você que plantou. Não adianta. Se você semear espinhos, você vai andar sobre esses espinhos. Mas se você semear o bem, as flores, não é? O amor, a bondade, você vai recolher isto. É algo assim, lei de ação e reação. Ninguém foge disso. E é a única explicação que nós temos para os dissabores, sofrimentos, dores, desencontros da vida terrena. E como é que o Espiritismo, senhor, ele pode colaborar no tratamento dos transtornos mentais? Se houver a presença de um espírito obsessor, e em muitos e muitos casos existe, o tratamento é feito num centro espírita. Mas não quer dizer que a pessoa tem que deixar de tratar com o psiquiatra, de maneira nenhuma. Não se deve interromper, não se deve dizer que a pessoa, o tratamento espiritual não é compatível com o tratamento psiquiátrico, de maneira alguma. Pode ser feito e deve ser feito os dois concomitantemente. O tratamento psiquiátrico e o tratamento espiritual. Porque havendo a presença de um obsessor, ele vai intensificar o problema. Ele pode agravar o problema. Em muitos casos, quando a medicação que dá bom resultado na maioria dos casos, em alguém não dá. E, pelo contrário, parece que aquilo exacerba exatamente porque há uma presença espiritual negativa, com más vibrações, atrapalhando aquilo tudo, fazendo com que a pessoa não consiga a sua melhoria, agravando. E esse tratamento é feito no centro espírita. Mas pode ser feito em qualquer parte onde uma pessoa, com fé, ore, vá fazer uma oração para ajudar. A oração, nós sabemos que é o instrumento, não é, que nós temos maravilhoso para entrar na sintonia com o Pai, entrar na sintonia com Jesus. E com isso nós vamos ajudar aquele ente, que é aquela pessoa que está com um transtorno, que está com um problema, que está com uma obsessão de ordem espiritual. Acho bom falarmos obsessão espiritual, porque o termo obsessão, obsessivo, é usado como nomenclatura psiquiátrica, né? Por exemplo, no TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Não tem nada a ver com obsessor de ordem espiritual. Sueli, e
essa enfermidade acaba sendo do espírito propriamente, né? Não é do encarnado, é o espírito que traz todos esses problemas e deve resgatar todos esses problemas que adquiriu no passado, não é Claro, isso? porque o espírito, quando ele se compromete perante as leis divinas, porque agrediu a lei divina nas suas atitudes, nas suas ações, ele leva isso como uma condição negativa nele. Ele fez isso e ele agora tem que resolver. Essa é uma dívida que ele contraiu perante as leis divinas. Essa dívida, ela só pode ser resgatada com o bem, com o amor, com ações contrárias àquelas que ele realizou. E ele volta, ele vai reencarnar, mas ele traz as sequelas. Dependendo do que ele fez, serão as sequelas, de acordo com a lei de ação e reação que nós falamos. E com isso ele vai também, digamos assim, desaguar no corpo físico aquilo que o espírito apresentava. Então, o corpo físico é uma espécie de um escoadouro, de um dreno, que está drenando as energias negativas. Drenou, pronto, acabou. Então, temos que chegar à seguinte conclusão: a doença é a cura do espírito. Então, dentro dessa visão, a gente pode dizer que alguns transtornos mentais não necessariamente têm aí uma obsessão. Não, não tem. Não quero dizer que tudo quanto é transtorno mental tem obsessão. Nós temos que fazer bem essa distinção. Mas que muitos têm, isso é verdade. Sempre eu tenho constatado isso. Eu mencionei no início, né, os transtornos que eu abordo no livro, exatamente porque atendi pessoas, não é, que estavam com essa dificuldade, com esse sofrimento. Mas em muitos casos foi detectada a presença de espíritos, porque eu tenho mediunidade. Então, para mim, a percepção disso não é difícil. Mas a possibilidade de conseguir uma melhoria, o tratamento espiritual. O que é o tratamento espiritual? O tratamento espiritual é, basicamente, o passe, que é uma transmissão energética para a pessoa, não é? Uma energia saudável que vá ajudar a eliminar, a diluir a energia negativa da pessoa enferma. E também orações, concitar a pessoa, estimular a mudar de vida, a mudar as suas ideias, a sua forma de pensar a vida, a negatividade que a pessoa às vezes tem, né? É essa mudança. Não é uma coisa assim, é uma coisa dificílima. É difícil porque a pessoa está acostumada a viver uma vida sem preocupação dessa ordem. Então, ela quer continuar com os mesmos ambientes que não são convenientes, com os mesmos filmes, com os mesmos livros, com as mesmas conversas, com as mesmas companhias, que são companhias que, ao invés de ajudá-la e estimulá-la para cima, ao contrário, põem para baixo. E agravam as suas condições, que isso é importantíssimo nós compreendermos. A oração é caminho para esse alívio. A confiança em Deus, a fé. A pessoa precisa ter fé, não precisa ser de religião nenhuma. Fé em si mesma, fé em Deus. Ou então, se ela é de outra religião, porque não é o espiritismo que vai salvar a humanidade toda, não é? Nós não pensamos assim. O espiritismo, ele traz essas propostas, ele traz essa orientação, as explicações, o consolo e tudo mais. Mas a pessoa pode se curar numa outra fé, porque o importante é a fé em Deus, é a prece, a conduta da pessoa. São os pontos principais. Eu acho que, sobretudo, eu gostaria que você comentasse que é importante que a pessoa tenha vontade de mudar, de melhorar, né, Sueli? Porque às vezes as pessoas se colocam numa situação cômoda, esperando que tudo venha do alto, tudo caia do céu, né? É um milagre, né? Que vem um milagre, né? Mas não é assim, não. A pessoa tem que fazer o esforço que fez a mulher hemorroíça, que chegou perto de Jesus sabendo que se ela tocasse só numa pontinha da vestimenta do mestre, ela ficaria curada. Então, ela atraiu a cura para ela com a fé que aquela criatura possuía. Ela fez isso com fé. E assim vai por aí afora. A fé é importantíssima, é a energia positiva que nós aprendemos a cultivar para vencermos os transtornos mentais, os transtornos da vida, as dificuldades, os desafios. É ter fé, ter esse estímulo de caminhar sempre, de não cruzar os braços, de vencer os reveses. E para isso nós temos proteção divina.
Sueli, suas considerações finais para os nossos amigos, porque nós estamos chegando ao final de mais este programa. Nós estamos dizendo aos nossos telespectadores, num agradecimento, que confiem, porque a espiritualidade superior protege e ampara em nome de Deus, em nome do Cristo. Isso é importantíssimo. Tenham fé, confiança, caminhem no campo do bem, promovendo a paz e o amor. Obrigada. Sueli, muito obrigado. E aos nossos amigos, o nosso abraço e esperamos todos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.